A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos do YouTube. Aqui quem vos fala é a missionária Nata. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está vendo esse vídeo. Eu quero te saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? A pergunta do dia é: cristão pode exercer qualquer profissão? Irmãos, na luz da Bíblia e mediante o conhecimento espiritual que eu tenho com o Espírito Santo, a intimidade que eu tenho, eu defini 5 profissões como inadequada para cristãos. Amém? Mas antes, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Amém? Irmãos, por que o apóstolo Paulo ele escreveu isso? Porque, irmãos, havia muitos cristãos preguiçosos, que eles simplesmente entravam com o pretexto de abandonar os seus empregos para viverem da obra. E até hoje é assim. Tem muitas pessoas que abandonam o emprego com o pretexto de viver da obra. O nosso primeiro objetivo, quando a gente começa a fazer a obra do Senhor, é viver para a obra e não da obra, e fazer a obra por amor. A palavra do Senhor diz, sim, que o trabalhador é digno do seu salário, o obreiro é digno do seu salário, né? Então, quem nos dá o salário é o Senhor, não é o homem. Então, o homem não pode simplesmente fazer a obra e estipular um salário e falar, eu quero fazer a obra por isso. Não, ele faz a obra por amor. E Deus vendo que ele precisa, que ele tem a necessidade, né? Que ele precisa verdadeiramente daquela quantia, daquele dinheiro para pagar suas dívidas, suas contas, sustentar sua família, quem vai prover é o Senhor. Então, nós cristãos que fazemos a obra do Senhor em tempo integral, nós temos que pedir ao Senhor e não ao homem. Não podemos pedir ao homem, mas sim orar e apresentar ao Senhor as nossas dívidas, né? Tudo aquilo que nós estamos precisando, as nossas necessidades, que o Senhor vai prover. Mas para aqueles que não trabalham na obra, irmãos, tem aqueles que trabalham em trabalhos seculares. E eu separei aqui 5 profissões que eu considero inadequadas para cristãos, né? 5 profissões que eu considero inadequadas. A primeira delas é a profissão que tem a ver com shows ou música, tipo uma casa de show, que tem a ver com música mundana, como, por exemplo, uma pessoa que trabalha de vigilante, que trabalha de garçom ou que trabalha de segurança numa casa de shows. Por quê? Porque ele vai passar a noite inteira ouvindo música mundana, ele vai passar a noite inteira vendo mulheres dançando, se requebrando, e isso é uma tentação muito grande. Não convém aos olhos dos santos ver essas coisas e ouvir essas coisas. A segunda profissão que eu considero inadequada para os cristãos tem a ver com bebidas alcoólicas, como, por exemplo, quem trabalha de garçonete ou atendente e tem que servir bebidas alcoólicas. Irmãos, se você prega que os beberrões não herdarão o reino dos céus, então, irmãos, se você está servindo bebida alcoólica para aquela pessoa, por mais que ele esteja comprando, pagando por aquilo, é o livre-arbítrio, é o desejo dele, irmãos, não convém ao servo de Deus trabalhar no emprego como este. Por quê? Está indo de contra a palavra do Senhor. Terceira profissão que eu considero ser inadequada para cristão tem a ver com estética. Irmãos, irmãs aí que vivem a santa doutrina e que pregam, irmãos, não convém essas irmãs trabalharem no salão de beleza. Por quê? Porque elas vão estar chapeando cabelo, pintando unha, tirando sobrancelha, fazendo depilação. Então, não convém a elas que vivem uma coisa, pregam uma coisa, e elas estão ajudando a outras pessoas a se condenarem mais ainda por causa daquilo. Então, para mim, na minha opinião, não convém a um servo e uma serva de Deus trabalhar com estética e beleza, nesse sentido. Outra profissão, a quarta profissão que eu considero inadequada para cristão, que tem a ver com prostituição, irmãos, que é irmãos e irmãs que trabalham de atendente, de segurança ou de camareira em motéis. Por que, missionária?
Porque motéis é um ambiente de prostituição, de adultério, de fornicação, irmãos. Não é um ambiente que convém um servo e uma serva de Deus. Não é um ambiente que convém um servo e uma serva de Deus. Ah, missionária, mas esses trabalhos são indignos? Não, esses trabalhos são dignos. Em nenhum momento eu disse que são indignos. Só que eles não convêm para um servo e uma serva de Deus. Outra profissão, a quinta profissão, que eu considero inadequada para um cristão, é na área da política, irmãos. Mas por que, missionária? Se a palavra do Senhor fala que se o justo reinar, todo o povo vai ser abençoado. Sim, mas olha o que diz a palavra do Senhor em Salmos 94, 20. Podia acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Então o Senhor fala que nós não podemos nos associar com o trono de iniquidade, com o pretexto de fazer leis, porque essas leis podem, de alguma maneira, não beneficiar os cristãos, mas pode condenar o inocente, ir de contra a vida do justo. Glória a Deus. E nós sabemos, irmãos, que biblicamente falando, antigamente, quando existiam os reis, né? Irmãos, o rei, para ele ser ungido um rei de Israel, ele tinha que cumprir umas regrinhas básicas. E entre essas regras básicas, ele tinha que cumprir toda a lei de Deus. Ele tinha que ser obediente e ouvir a voz do profeta e também tinha que obedecer e cumprir a voz de um juiz. Amém? Então é diferente do governo de hoje, né? Do Brasil principalmente aí, que não é governado somente por uma pessoa. Tem o presidente, mas tem vários ministros em volta dele, então as leis não é feita somente por uma pessoa, são várias. Então nós sabemos que é uma corrupção muito grande no meio do nosso país. Então aquele que se envolve com isso, irmãos, pode acabar se sujando, pode acabar muitas das vezes levando culpa daquilo que não fez ou até mesmo colocando a mão naquilo que não convém, né? Em muito dinheiro que veio de forma ilícita, corrupta, né? Pode colocar a mão naquilo que não convém. Então, irmãos, para mim, na minha opinião, essas 5 profissões não convêm a um servo de Deus. Também queria aproveitar a oportunidade e falar sobre as roupas, que muitas irmãs falam com relação ao trabalho, né? Muitas irmãs me perguntam porque elas trabalham num ambiente que não pode usar saia, irmãs. Tudo vai de uma conversa. Você conversa com seu patrão, sua patroa, se eles liberam você usar saia. Se liberar, ótimo, maravilha. Mas se não liberar, e você não tem outro meio de sobrevivência, não tem outra porta para você, então você vai fazer o seguinte, você vai conversar com eles, né? E você vai com a roupa que você usa mesmo, normalmente, né? Saia, compostamente como uma serva de Deus. E quando você chegar lá, você vai no banheiro e você coloca o seu uniforme. E quando você sair, você veste a roupa, porque se alguém te ver na rua, vai se escandalizar. E aí daquele que vem um escândalo, irmãos. Então, convém que seja feito isso. Mas enquanto você faz isso, vai orando para Deus te dar uma outra porta. Também quero falar para os irmãos que nem toda porta que se abre é de Deus. Satanás abre porta de emprego, missionária? Sim. Muitas das vezes ele vem com os pratos, com os manjares. Abre portas de emprego para destruir a vida espiritual de muitos cristãos, irmãos. Eu já vi crente cair em adultério, cair no pecado, depois que começaram a trabalhar. Então, nós temos que vigiar e orar a Deus para saber se essa porta que foi aberta realmente foi uma porta aberta pelo Senhor ou se foi um laço de Satanás, irmãos. Temos que vigiar isso. Só lembrando que todas as profissões que eu falei não são profissões indignas de um trabalhador, irmãos, tá? São dignas, sim, mas na minha opinião não convém a um servo e uma serva de Deus. Se você pode renunciar e deseja no seu coração de renunciar a alguma dessas profissões, amém, glória a Deus, o Senhor vai se agradar disso e vai te abrir uma porta bem maior do que essa. Mas se você não quer renunciar, irmãos, Deus não vai te condenar, amém? Por isso,
mas você certamente, irmãos, estará cometendo vários pecados. Por mais que você não esteja pecando, você estará pecando por estar fazendo aliança com o trono de iniquidade. Foi onde nós lemos. Quando você faz aliança com o patrão, você faz ali um contrato, ele assina sua carteira, você faz um contrato ali, de que você vai prestar um serviço e ele vai pagar o seu salário, você está fazendo uma aliança. E dependendo do ambiente, o que acontece lá, irmãos, você está, de certa forma, colaborando para o crescimento daquele lugar. Então, como você está prestando serviço, você está colaborando para o crescimento, você está sendo o quê? Você está sendo, de certa forma, um aliado. Você está sendo um aliado à empresa, amém? Um colaborador. Você está colaborando para esse meio aí deles, que seja qual for. Seja na beleza, seja na área onde eu falei de show, bebidas alcoólicas, estética, irmãos. Tudo convém aos servos orar e buscar a direção de Deus, amém? Então guarde todas as palavras que eu falei, fiquem na paz do Senhor, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.